Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 35, o sétimo desta segunda temporada, para mais uma e-conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. O e-conversador de hoje bate o recorde mais novo até à data. Tem 19 anos, é de Albufeira e proclama-se um ativista pela justiça climática e social. Tem realizado ações da greve climática estudantil e da brigada estudantil, participa no projeto Praias Limpas e já chegou até a ir à sua Assembleia Municipal apresentar projetos para tornar o concelho mais ecológico e sustentável. Eu não o conheço, fiz-lhe este convite por ter constatado o seu empenho e proatividade na rede Stop UE Mercosul, de que já falaremos também, em que a Ecomute Portugal também participa. Para falarmos de ativismo, da perspectiva dos jovens e do estado em que estamos a passar este planeta, boa tarde, Diogo Martins. Boa tarde. Olá, Diogo. Antes de mais, e como acontece sempre no começo destas conversas, quero lhe perguntar como é que tem estado a viver esta fase, e confinamentos e a pandemia. Estuda ou trabalha ou coisa nenhuma? Eu estudo, mas num curso online. Pronto, eu estou a tirar um gap year este ano, não estou propriamente no ensino superior, pronto, porque eu não sabia ainda bem o que seguir, então decidi primeiro tirar uns cursos online e dedicar-me mais também ao ativismo. Bom, então e como é que tem sido esta fase de confinamento e da pandemia? Para mim, por acaso, não tem sido muito complicada. Claro que tem as suas novidades, mas já o ano passado tínhamos enfrentado o primeiro confinamento. Esse é que, pronto, eu nessa altura, pronto, estava ainda no 12º ano a terminar. No terceiro período é que tive, pronto, alguma dificuldade inicial de adaptação ainda, mas de resto tenho estado bem, mas fico bastante preocupado com a situação que enfrentámos ainda bastante recentemente, apesar de agora já estar melhor, e espero que possamos brevemente voltar a desconfinar, e que a fase de vacinação avance rapidamente para podermos estar mais seguros também. O Diogo é obviamente uma pessoa preocupada e atenta, o que se calhar para as pessoas da minha idade espanta-nos um bocadinho, que não estamos muito habituados, até porque nós na realidade, e lembro-me, falo por mim, quando tinha essa idade, tinha mais que fazer do que andar preocupado com coisas sérias. E portanto, para já, os meus parabéns por isso. Eu costumo dizer que tenho muita vergonha do planeta que a minha geração está a passar à vossa. Quer comentar? Sim, nós somos uma geração que, mesmo pela sua genética, não é? Os jovens têm de estar revoltados com o status quo, e, portanto, com tudo o que tem acontecido depois da evolução da Revolução Industrial, as grandes empresas têm poluído imenso o nosso planeta e os nossos decisores políticos não são capazes de ter mão firme para dar respostas às nossas exigências e às exigências que o planeta tem para conseguirmos resolver a crise climática que dia após dia vai piorando, e este ano já estamos 1 ponto de graus mais quentes em relação à época pré-industrial, e se continuarmos com o modelo atual que temos nas nossas sociedades de capitalista, ainda com influências patriarcal e de colonialismo, e portanto isto tudo só tende a piorar, e estamos a menos de 7 anos do ponto de não retorno, e isto tudo vai acabar muito mal se a ação não for tomada já, mas ainda vamos a tempo se conseguirmos atuar todos em conjunto. Mencionou governantes e empresas, mas na realidade eu acho que tem sido uma coisa mais generalizada, não é? É os comportamentos de todos, é certo que tem sido incentivado e por aí fora, mas temos todos, o Diogo ainda não está cá há pouco tempo, também poluiu pouco até agora, mas na realidade tem sido uma questão individual também, não é só uma questão corporate ou de governance, não é? Tem sido muito generalizado. Pronto. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Acho que sim, que ações individuais são bastante importantes, porque todas em conjunto conseguem ter já algum impacto, mas
os grandes responsáveis não foram as nossas ações individuais que nos trouxeram à crise climática, mas antes as grandes empresas que foram poluindo o nosso planeta, e essas sim são as grandes responsáveis pela crise climática que enfrentamos, e mesmo nas escolas responsabilizam nós, cidadãos, pela crise climática que estamos a viver, quando acho que essa direção devia ser noutro sentido. Porque não basta fecharmos a torneira em casa enquanto estamos a lavar os dentes, não basta tentarmos poupar eletricidade ao máximo, ou se calhar consumir um bocadinho menos, que vamos conseguir fazer a diferença, uma diferença grande para resolver esta crise. Tem de partir mesmo dos principais responsáveis emissores com gases de efeito de estufa, e que sem esses cortes, sem conseguirmos cortar pelo menos 60% no caso de Portugal, tendo em conta os critérios depois de responsabilidade, e preferencialmente 79% para cumprir com as desigualdades entre o Norte e Sul global, deviam ser cortadas, e no geral 50% das emissões têm de ser cortadas até 2030, e só assim é que nós conseguiremos manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Mesmo que nós todos agora, a partir de agora, comprássemos escovas de bambu ou fôssemos veganos, conseguiríamos resolver alguma coisa. Tem de partir mesmo dos principais responsáveis pela crise climática. Estamos de acordo. Eu continuo a achar que cada um de nós também deve e pode fazer o melhor que consegue. Claro, exatamente. E aí inclui-se exigir que quem governa e por aí fora estabeleça melhores regras e obrigue os grandes poluentes a fazer o mesmo. Mas também temos que ter algum cuidado com esse discurso, porque senão depois entramos... Há muita gente que acaba por se esconder e desculpar-se com isso, que é... Não, mas eu não quero... Não os meus 30 gramas de plástico que vão fazer diferença quando os outros estão a... Portanto, eu acho que é importante cada um de nós também fazer o melhor que consegue. Incluindo aí o exigir que se mude globalmente. Exato, eu não quero despenalizar de qualquer das maneiras as nossas atitudes individuais, porque essas terão o seu impacto, mas neste momento crítico em que estamos, os principais responsáveis é que devem ser culpabilizados, e claro que nós podemos contribuir todos com a nossa parte, e se todos juntos conseguíssemos fazer esse bocadinho, faríamos alguma diferença, mas juntando esses comportamentos individuais, reivindicar para respostas políticas e por parte das empresas para cortar as emissões necessárias para conseguirmos resolver esta crise, aí sim estaríamos no melhor caminho do que estamos atualmente. E infelizmente não vamos poder esperar que seja a vossa geração a tomar melhores decisões, e quando digo tomar melhores decisões, inclusive é escolher melhores representantes, porque daqui até lá, até vocês serem a maioria, já vamos tarde, não é? Mas a questão é que a minha geração e a entre as nossas, nós já temos 2 gerações de diferença, quase, e a mais velha também, adquiriu hábitos e foi incentivada a consumir disparatadamente, a poluir. Lá está, há bocado falou de uma coisa que é, nós abrimos, já não andamos com a bilha às costas para ir buscar água, nós abrimos uma torneirinha e aquilo sai, e nós deixamos de dar valor a estas coisas, nós carregamos no botão, sai luz, só temos que pagar a conta ao fim do mês, e deixámos de dar a real importância às coisas, e isso implica também, em termos de decisões, estamos habituados a não ter muito por onde escolher a nível de decisores e de governantes, e andamos há dezenas de anos, a maior parte das pessoas vota naquilo que acha que é o mal menor, não é o melhor. Exato. Que há. Acho que este é menos mau que os outros. E já que estamos a falar então também deste assunto, sim, há um grande mito que mesmo recentemente foi publicado pela Fridays for Future nas suas plataformas, que é o mito da sobrepopulação mundial. Muitas vezes as pessoas acreditam que estamos sobrepopulacionados, né? Que temos um excesso de pessoas a viver, a consumir e a gastar o ambiente, digamos assim. Mas aí está, se todos vivêssemos de maneira mais sustentável e se as empresas conseguissem cortar as suas emissões, poderíamos continuar com o ritmo de crescimento que temos até agora, e o planeta continuar a conseguir dar-nos os recursos necessários. Precisávamos exatamente de ter mais disciplina individual no que toca às nossas ações que possam prejudicar e causar essa pegada ecológica no ambiente, e
E é isso que eu queria também transmitir, aproveitar a deixa. É bem visto. A questão é, nós somos já gente a mais neste modelo. Neste modelo, exatamente. Até porque, na realidade, depois mesmo neste modelo, se formos a ver, uma boa porcentagem de nós, por falta de meios e por aí fora, não polui assim tanto, porque não tem como, não tem dinheiro para isso, não é? Exato. Por acaso, eu queria aproveitar então também para dizer que 50% das emissões mundiais é a responsabilidade de 1% dos mais ricos. Portanto, ou seja, como é que 1% da população mundial é responsável por 50% das emissões? Aí está a grande responsabilidade de quem mais consome desnecessariamente e que, pronto, ajuda para o agravar da crise climática. Isso vê-se em tudo, não é? Agora estamos a ter o mesmo fenómeno com as vacinas. Temos 75% das vacinas estão em 10% dos países. E continuamos nisto. E agora os outros todos, os outros 90% dos países ficam dependentes da caridadezinha destes 10% de países que estão a assambarcar as vacinas todas. Na realidade é isso, é como o Diogo dizia, isto é preciso mudar de modelo. Diogo, greve climática estudantil. Fala-nos um bocadinho, as pessoas conhecem o nome, sabem pouco da organização, se é que é uma organização, e das ações. Diga-nos um bocadinho sobre isso. Então, a greve climática estudantil nasceu em 2019, tivemos a nossa primeira ação no mês de março, e pronto, isto foi tudo um grupo de jovens que se juntaram em torno de uma causa. Quem começou isto na altura foi a Matilde, que pronto, telefonou uns amigos a dizer que a Greta, que era uma rapariga que pronto, já tinha ido várias vezes ao próprio Parlamento no seu país a reivindicar justiça climática, pronto, disse que isso, pronto, essa rapariga estava a fazer uma cena bué fixe e que queria também trazer isso para Portugal, e foi assim que surgiu este coletivo. Nós somos um coletivo, exatamente, e eu acho que, pronto, nós temos, ao longo destes últimos tempos, tido um bocadinho de dificuldade em mobilizar devido à pandemia em que nos encontramos, exatamente por isso, mas estamos confiantes também que quando as coisas melhorarem vamos conseguir outra vez reunir muitas pessoas na rua para conseguir vermos a ação política para dar resposta a esta crise climática. Mas agora, recentemente também, a greve climática estudantil juntou-se ao Acordo de Glasgow, que foi assinado internacionalmente por vários coletivos e organizações não governamentais e associações também, contra, pronto, que se responsabilizam a construir um inventário, isto é, onde estão o nome das empresas mais poluentes em cada país, e é essas empresas que nós pretendemos fechar em fazer a requalificação profissional destes trabalhadores, porque nós não defendemos assim fechar e deixar os trabalhadores ao Deus dará. Não, defendemos também na nossa campanha de empregos para o clima, onde nós, pronto, também temos o nosso contributo, formas de criar empregos nos setores-chave, tais como a floresta, a zona florestal, o mar, na área das energias renováveis, para a manutenção, para o transporte, para a produção das peças, pronto, e toda a logística associada. E nós temos, até agora, conseguido fazer alguns progressos. Tínhamos vários contratos para prospecção de petróleo no nosso território, e o ano passado, em 2020, conseguimos que nenhum desses contratos ficasse ainda, e portanto conseguimos que as empresas desistissem desses próprios contratos também e parassem de tentar furar Portugal em busca de combustíveis fósseis. Não deixa de ser curioso que foram as empresas que tiveram que desistir. Exato. Porque o próprio governo continuou a fazer frente aos seus cidadãos e a dizer, não senhor, isto pode avançar. E acabaram por ser as próprias empresas. Eu lembro-me na altura de ficar a pensar o que é que terá passado naquelas cabeças para eles, isto não vale a pena, isto vai dar uma guerra pegada, estamos a dar cabo da nossa marca. Eu não sei, não consigo perceber o que é que lhes passou para a cabeça. Agora, não deixa de ser bastante elucidativo que acabaram por ter que ser as próprias empresas a desistir do assunto. A desistir dos projetos, exato. Na altura, até em 2019, tivemos a ação do Campinho Gás, em que, pronto, reunimos também
vários coletivos, até mesmo as pessoas locais, para se reunir em torno desta causa e pronto, ser contra exatamente esta prospeção em busca de gás natural e de petróleo. A greve climática estudantil é portuguesa, mas no fundo também digamos, é a vertente portuguesa de uma coisa mais global, não é? Exato. A greve climática estudantil está inserida no movimento internacional do Fridays for Future, pronto, começado exatamente pela Greta Thunberg, que ia todas as sextas-feiras, daí está, sextas-feiras pelo futuro, ia todas as sextas-feiras para o Parlamento reivindicar a justiça climática, porque estamos a aproximar-nos mesmo de um ponto de não retorno e é necessário agir, e é muito isto o fundamento da greve climática estudantil. É pegar nos estudantes, nos nossos jovens, mobilizá-los para a rua para que os nossos decisores políticos e mesmo as empresas zelem pelo futuro do planeta e pelo nosso futuro. É porque isto também, para além de ser uma questão da sobrevivência do próprio planeta, é uma sobrevivência da espécie humana. Não é do planeta. O planeta vai cá ficar. Exatamente. Vai deixar de ter paciência para nos aturar. Exato. Nós é que não vamos ficar cá para ver, porque esta não é a primeira extinção que o planeta enfrenta, portanto ele pode muito bem passar por outra era glaciar e reconstruir-se outra vez. Nós tínhamos sempre um espaço temporal em que a Terra tem capacidade para ter vida no geral e vida humana em particular. A questão é que nós, desde a Revolução Industrial, já consumimos alguns 10 mil anos a esse espaço temporal, em que, ao intervalo em que é possível nós vivermos no terceiro calhau a contar do sol. Não é? Diogo, falou na Greta e em duas coisas. Primeiro, já falou mais do que uma vez em estarmos a chegar ao ponto de não retorno, e eu aí quero dar uma notazinha que tem a ver também com outra coisa que vamos falar a seguir e com o que eu disse em relação à carta aberta, que já vamos falar a seguir em relação à Stop ao Mercosul, que é, deixa-me só dar uma ideia, eu quando falo com gente, quando vou às universidades e às escolas e por aí fora, falo no ponto de não retorno. Quando estou a falar com gente mais velha, da minha idade ou por aí fora, não falo. Não dou uma ideia tão fatal e de cataclismo disto, por uma razão muito simples. Eu já me apercebi que se o discurso for esse, as pessoas dizem, então já não há nada a fazer. Então não quer saber. Na verdade, há a fazer, exatamente. Mas pronto, mas não podemos dar uma imagem tão negra. No vosso caso, sim. Vocês têm a vida toda pela frente e para vocês é a diferença, faz toda a diferença. Para quem já só cá vai estar mais 10 ou 20 ou 30 anos, no melhor das hipóteses, é assim, então quem vier atrás que fecha a porta, não vou estar a preocupar e a transformar a minha vida numa luta e a mudar hábitos, os meus hábitos de sempre, se isto na realidade já não há muito a fazer. E só estou a dar esta nota porque acho que isto para vocês também é importante. Nós realmente o nível de discurso não tem que se adaptar ao nosso interlocutor. Exato. Nós marcámos uma greve para dia 19 de março e já temos o manifesto disponível nas nossas redes sociais, no Instagram nomeadamente, onde referimos exatamente que estamos a menos de 7 anos do ponto de não retorno, mas não estamos ainda não é tarde, ainda podemos, se todos juntos nos unirmos e mobilizarmos para esta causa, conseguimos de certeza uma resposta política e mudar realmente essa vontade em fazer mais pelo nosso futuro e realmente encontrar respostas reais para resolver esta crise. Mas aí está, precisamos de agir todos juntos. Sim. Antes que seja demasiado tarde. E o demasiado tarde está a chegar. São apenas menos de 7 anos. E depois, eu estou a fazer esta alerta porque depois corre-se o risco de passarem por mal educados, como a Greta. Ainda agora, antes de entrarmos, eu estava a falar com o nosso realizador da TV Amadora, com o Rui Mesquita, e por causa da imagem que as pessoas optam por ter da Greta, porque como é muito incómoda, é uma mal educadazinha que anda para ali, devia ir para a escola, e essas coisas. Na verdade, nós somos miúdos, mas sabemos o que é que nós estamos a dizer. Nós baseamos em factos científicos mesmo do IPCC, por exemplo, que é o painel intergovernamental para as alterações climáticas, que é o órgão da ONU que estuda as alterações climáticas, e todas as nossas reivindicações, tudo o que nós dizemos tem mesmo base científica e pronto, nós achamos que temos... E se vocês estão cá a ficar a pagar a fatura?
São vocês que vão cá ficar a pagar a fatura. Exato, porque somos nós que vamos ter de pagar essa fatura mesmo, e mesmo as gerações agora, pronto, dos 40, 50, ainda vão começar a sentir os efeitos das alterações climáticas no seu tempo de vida. Aí está, se a ação não for tomada. Diogo, mas mesmo ao nível da vossa idade, eu também tenho percebido que nem todos, e é aí que eu agora quero que me ajude, continua a haver muito quem ou não tem esse nível de consciência ou não queira ter. E por isso eu queria lhe perguntar, eu não vivo rodeado de gente da sua idade, felizmente conheço alguns e dou-me com alguns e gosto muito de ir lá beber também, tentar ensinar alguma coisa, mas aprender muito mais até. Mas queria dizer, é um 2 em 1 esta pergunta é, neste momento, como é que é esse panorama dentro dessa gama de idades? Quantos é que são os que têm realmente consciência? Desses, quantos é que estão dispostos a arregaçar as mangas e a fazer alguma coisa? E quantos é que estão a deixar passar? E depois, a seu nível pessoal, quero que me diga, eu sei que as empresas e tal, mas pessoalmente, quais são os cuidados que tem e o que é que tenta fazer melhor no seu dia-a-dia? Eu acho que há uma falta de consciência nitidamente por parte de muita gente, não é só dos mais jovens, mas mesmo na minha faixa etária, existe muita falta de conhecimento em relação às verdadeiras proporções da crise climática, porque aí está, é uma crise e não está a ser encarada como tal pelas pessoas, mas os países do sul global, neste caso, pronto, os MAPA, que é a nova sigla que a Fridays for Future criou para Most Affected People and Areas, pronto, as pessoas e as áreas mais afetadas pela crise climática. Pronto, essas pessoas, as suas casas já estão a arder há décadas e elas sim já sabem efetivamente as verdadeiras proporções desta crise e do que ainda está por vir. E as escolas falham. Eu acho que isto deve ser logo de novos passados estes conhecimentos, porque eu mesmo, na verdade, eu era uma pessoa consciente, pronto, relativamente a estes assuntos, mas a greve, mais do que um coletivo, é também um espaço de crescimento pessoal, onde eu aprendi muita coisa e que, se eu não tivesse entrado para a greve climática também, não saberia e não teria esse nível de consciência relativamente pronto, às alterações climáticas e ao meio ambiente. Mas eu acho que as escolas falham muito nisso e deviam, e nós também defendemos a integração no currículo, o estudo das alterações climáticas e ecologia para o estudo e as práticas, não é só o estudo e as práticas. Sim, eu ainda há 2 conversas atrás estive a falar com o presidente da ABAI, que tem, por exemplo, o programa Ecoescolas, e eu estava exatamente a ter essa conversa com ele, que é aquilo que faz, por exemplo, uma ABAI e o programa Ecoescolas, muito daquilo não devia ser extracurricular, devia fazer parte dos currículos das escolas secundárias e não só. E práticas pessoais, Diogo, no dia-a-dia? Práticas pessoais. Bem, eu ainda não sou vegan, nem vegetariano, mas eu tento reduzir ao máximo o meu consumo de carne. Gostei do ainda. Muito poucas vezes ainda, mas é uma coisa que eu tenciono ser nitidamente. Reduzo, por exemplo, eu já não como carnes vermelhas, isso eu já deixei de comer totalmente, como muito esporadicamente carnes brancas, mas de resto, pronto, tento sempre ter cuidado. Também tenho, pronto, aí está a pasta de dentes de bambu, a escova de dentes de bambu, ou de material reciclado e assim. Pasta de dentes, reciclagem. Pasta de dentes sem embalagem exterior, por exemplo? Pasta de dentes, isso ainda não, por acaso. Mas há formas de fazer, já experimentei fazer também caseiro, há muitas formas de fazer, por exemplo, utilizamos também muitos produtos nas nossas casas que podemos fazer também à mão mesmo, há montes de receitas online se as pessoas quiserem experimentar com vários produtos, e acho que é essencialmente isso que eu faço nas minhas práticas pessoais. E para além disso, pronto, eu junto-me a este tipo de movimentos que pretendem alcançar algo maior. Mas no nosso dia-a-dia podemos, além daquilo que fazemos nós, podemos ser chatos, e isso também pode ter um grande papel. Eu agora estava a dar um exemplo, por exemplo, eu no supermercado faço sempre questão, eu não vou só buscar a pasta que não tem caixa,
eu faço questão de perguntar, eu sei onde é que ela está, mas faço questão de perguntar para pôr a semente na cabeça de mais alguém. Desculpe, pasta de dentes sem caixa exterior. E é engraçado que há um ano atrás, por exemplo, as pessoas, desculpe, não estou a perceber. E agora já é, só temos aquela Júnior. Porque a questão é, há muita coisa que nós não podemos fugir a isso. O incentivo é económico. E só quando essas empresas perceberem que têm uma clientela crescente, que se eles mantiverem aquela caixa absolutamente desnecessária exterior, as pessoas não compram a pasta de dentes deles, então aí eles deixam de usar aquilo. Infelizmente é o único incentivo que há. Da mesma maneira que estou na caixa de supermercado, eu levo a minha mochila, ou levo os meus sacos, ou por aí fora, e sou chato, e digo à pessoa da caixa que diz assim, olha, não, ela diz, quer saco, assim, não me ofereça. Então eu levo 4 ou 5 coisas, mesmo que eu não tivesse trazido o meu saco, conseguias levar na mão, não ofereço. Mas é que eu tenho instruções. Também levar os meus sacos de casa. Pronto. E eu compro os produtos a granel também. Não, tento reduzir ao máximo, pronto, aqueles produtos que eu consigo encontrar a granel, não levo a mesma embalagens de plástico também. E mesmo como, por exemplo, o deputado André do PAN disse recentemente no Parlamento, há uma quantidade de produtos que vêm com várias embalagens. Por exemplo, temos uma primeira, temos uma segunda e depois ainda há uma terceira até nós conseguirmos finalmente encontrar o produto. Isso tudo são gastos de recursos necessários e que as pessoas devem ter atenção exatamente, mas as empresas devem deixar de o fazer e de o produzir. Por exemplo, também há bananas, as bananas da Madeira vêm em plástico, muitas vezes. Isso, por exemplo, apesar de algumas serem também da agricultura biológica, aí está, depois vêm em saquetas de plástico. E as outras, que por outro lado, têm uma produção não tendo em conta também a sensibilidade do terreno e a proteção animal, depois não vêm em sacos de plástico. Portanto, temos impactos em todo o lado no nosso consumo e em torno dele. Sim, e é que muitas vezes depois também as coisas não são óbvias. Por exemplo, eu achava que o packaging, ou seja, a embalagem na própria ponto de venda, portanto no supermercado onde a gente vai, que era era muito mau, porque normalmente é em plástico e por aí fora, etc., mas o ser feito ali. E entretanto falei com uma pessoa da distribuição que disse que eles tentaram, não interessa agora qual é a empresa, mas tentaram centralizar isso porque achavam que iam baixar o impacto, e chegaram à conclusão que o impacto era maior porque as coisas já tinham que vir, ao já virem embaladas, ocupavam muito mais espaço e, portanto, era preciso muito mais caminhões andarem para trás e para a frente, porque cada caminhão trazia menos coisas, porque uma série de razões, que na realidade ele disse que acaba por dar quase ela por ela, ou até o centralizar até dava pior. Portanto, muitas vezes é preciso que estas coisas sejam estudadas para se tomarem as melhores opções. E a emissão zero, neste momento se calhar era quase preciso, mas nós não precisamos ser emissões zero, precisamos ser sustentáveis, ou seja, poluir dentro daquilo que a Terra conseguir regenerar. Não é o zero, porque nós estamos a respirar, estamos a emitir CO2. Vamos deixar de respirar? Percebe? É preciso tomar boas medidas. A nossa respiração em si não... Estamos vestidos. Isto tudo teve impacto. Não é? Claro. A indústria têxtil é uma das mais poluentes também. Essa t-shirt... E também há um fenómeno agora que as empresas adotam muito, que é o greenwashing, que é dizerem que são amigas do ambiente e que, por exemplo, na indústria têxtil mesmo, há lojas que dizem por cada peça nós plantamos uma árvore. Isso é nitidamente greenwashing, porque não é essa árvore plantada por cada peça de roupa que nós vamos comprar que vai reduzir de maneira alguma o impacto que estas empresas têm no ambiente. Claro. E na verdade, isso até pode criar uma preferência dos consumidores pelaquela loja e, portanto, essa loja vai acabar por produzir muito e, portanto, vai acabar por emitir, se calhar, até mais do que antes dessa propaganda do greenwashing. E muitas vezes também vemos nas embalagens dos produtos dizer que é bio, produtos naturais, mas depois vemos que não tem, por exemplo, a certificação oficial e isso tudo chama-se greenwashing, que é as empresas darem a ideia de que que a sua produção é amiga do ambiente, quando, na verdade, por trás, vamos ver que isso não é verdade. Nós permitimos que haja gasolina eco.
Gasolina, eco. Marca, isso é uma coisa impossível. Eco qualquer coisa. É contradiction in terms, não é? Logo o nome já é ridículo. Mas o certo é que há. E há carros a gasolina que são EcoBoost, ou Eco isto, ou Eco aquilo. Podiam, na realidade, usar uma expressão qualquer para dizer esta polui um bocadinho menos. Está bem. Agora, eco é uma expressão que devia ser usada para o que é eco, não é? E agora, em termos de mobilidade, Diogo, que é a área de base da Ecomood Portugal, como é que se movimenta, como é que vê a mobilidade, como é que podemos ser mais sustentáveis em termos de mobilidade? Pronto, ainda quando eu estudava no secundário, pronto, eu ia todos os dias de manhã a pé para a escola, porque era sensivelmente perto da minha casa, e para vir para casa tentava, pronto, quando eu era ainda mais novo, às vezes até tentava vir de autocarro e de outros meios para não, pronto, ter esse impacto nas emissões, até andar de bicicleta mesmo. Mas a nível da mobilidade sustentável acho que ainda temos um grande caminho a percorrer em Portugal, porque muitas vezes a rede de transportes públicos não permite que ela exista. E, portanto, ao longo dos últimos anos temos visto o governo incentivar desmedidamente o uso do transporte individual, do automóvel, e mais recentemente até foi detectada uma falha no caso dos automóveis híbridos, que na verdade até poluem mais que os movidos a combustíveis fósseis. Mais ou menos. Fica muito dependente da utilização. Ou seja, um híbrido tem uma pegada maior na produção, obviamente, porque tem lá as duas tecnologias. Depois, na utilização, na realidade, depende muito do tipo de utilização. Mas mesmo a própria Zero fez um relatório em que demonstra isso, que os híbridos chegam a ser muito mais poluentes do que os próprios automóveis. Podem ser menos, porque eu também conheço, eu posso dizer que o mesmo modelo de carro eu conheço duas pessoas, e estou a falar de casos concretos, em que uma acaba com o híbrido por fazer médias de 2, qualquer coisa, o que seria absolutamente impossível com a versão não híbrida daquele carro, mas conheço outros que têm um exatamente igual, que faz médias de 12. Porquê? Este só faz autoestrada, trabalha em Aveiro, portanto, assim que sai da fábrica, está na autoestrada e corre o país inteiro em autoestrada, a outra praticamente só faz citadino. E o mesmo, por isso é que eu estou a dizer, o híbrido tem logo uma pegada maior na produção, sim, é verdade. Depois na utilização, isso pode ser compensado ou não. Por isso é que temos que encarar o híbrido e mesmo o plug-in como algo transitório e que essa fase de transição já devia estar a chegar ao fim. Na verdade, eu falo também muito numa perspectiva da greve climática, sim, em que nós defendemos uma rede de transportes públicos que permitam à população, que esteja ao serviço das pessoas verdadeiramente e não à procura do lucro, e para que as pessoas possam se mover sustentavelmente e conseguirem fazer essas locações de trabalho-casa ou mesmo para outros sítios que precisem de ir, utilizando transportes públicos sem precisarem do seu transporte individual. Por exemplo, vimos no Orçamento de Estado do ano passado que os projetos para a ferrovia limitavam-se à expansão dos metropolitanos do Porto e de Lisboa, quando temos um país muito maior, quando temos assimetrias entre litoral e interior enormes e é preciso acreditamos muito que o transporte ferroviário é o transporte pelo futuro, porque pode ser eletrificado, portanto, emissões zero nos transportes, porque depois na sua produção terá sempre emissões, efetivamente, mas é um ótimo meio de transporte porque tem uma grande capacidade de carga para passageiros e mesmo para fazer o comércio internacional dentro dos possíveis, o comboio é sempre uma boa opção para o fazer. E vemos, por exemplo, uma tentativa do nosso governo de expandir o Porto de Sines para receber mais gás liquefeito e, portanto, não é esse o caminho a fazer. E também até vai ser construída uma nova linha entre Sines e Grândola para o transporte destes materiais e enquanto esta linha seria muito mais benéfica ao serviço das pessoas e ao serviço das pessoas que os transportes públicos devem estar, é preciso requalificar a nossa rede de transportes públicos para permitir que estes sejam um forte fator para a transição energética que nós precisamos de fazer.
Sim, pelo menos, e com mais importância ainda, até conseguirmos que, por exemplo, os aviões sejam sustentáveis. Até lá devia haver uma grande aposta na ferrovia. Anacronicamente, posso dizer que nos anos 60 tínhamos em Portugal 3.600 km de ferrovia, agora temos 2.500. Portanto, em vez de apostarmos na ferrovia, temos andado a anulá-la e a construir 3 autoestradas ao lado. Exato, a expansão da indústria automóvel. E depois, mas hoje em dia temos governantes a dizer, e não estou a falar deste governo em particular, é geral, governantes até a nível local, a todos, que a desincentivar o uso do automóvel individual e a penalizar o uso do automóvel individual, mas depois cada vez que vendemos menos de 220 mil carros num ano, ai. Ora, estes dois discursos não são coordenáveis. E por acaso gostava de deixar aqui também um facto curioso, que mesmo na Alemanha, por cada 100 mil habitantes, existem, cada habitante tem menos quilómetros de autoestrada que um português. Portanto, estamos a ver exatamente como o governo português, os governos do PSD e agora está o atual do PS, não têm feito o suficiente para combater as alterações climáticas e dar uma resposta real à crise climática, porque ela precisa de ser tratada como uma crise e não com respostas vazias e depois propostas de expansão de portos, por exemplo, o aeroporto de Montijo também, que não tem sentido algum. Se queremos reduzir as nossas emissões até 2030, temos de parar de investir na aviação e, por exemplo, nestes projetos de expansão que vão exatamente no seu contrário. Sim, mas depois temos o turismo a dizer, mas sem isso não conseguimos ter receitas do turismo. As coisas muitas vezes não são assim tão lineares, mas o certo é que vamos tendo por um lado bons discursos, mas as medidas não são no mesmo sentido. Não é? Há uma evolução grande nos discursos, mas para haver também esse crescimento e esse PIB, podíamos investir também na economia local e nos produtos locais para haver também esse encurtamento da distância entre produto e consumidor, e isso tudo fazia gerar boas cadeias de valor também e boas para revitalizar a nossa economia em todo o país, ao invés de estarmos também a exportar e a depender do turismo para haver esse crescimento. Acho que os pequenos e médios empresários e mesmo as microempresas precisam desse apoio porque não só beneficia a população em geral em termos de rendimento, mas também beneficiaria imenso o ambiente ao diminuir o comércio internacional e fazer diminuir esta distância entre os produtos e quem os consome. Mas mesmo aí, infelizmente, o caminho tem sido o inverso, que é temos andado inclusive até a subsidiar destruição de produção local e depois não produzimos aqui as alfaces e mandamos vir da China ou do Japão, Exato. Ou seja, de onde for. Que chega cá com uma pegada absolutamente gigantesca. Mas sim, aí também o caminho tem sido contrário. Muito rapidamente estamos a chegar ao fim, Diogo. Rede Stop UE Mercosul. União Europeia Mercosul. Isto é uma coisa que está a passar ao lado de muita gente. Lá está, tem a ver com a diferença entre discursos e práticas, e neste momento está para ratificar um acordo entre os países da União Europeia, incluindo Portugal, e os países da América do Sul, que vai aumentar o impacto negativo a nível tanto ambiental como também social. Fala-nos um bocadinho, muito rapidamente, na perspectiva da greve climática estudantil e de um jovem de 19 anos, sobre a petição que está a decorrer sobre isto e até a tal carta aberta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que, já agora deixe-me fazer este parênteses, que é, eu percebo a vossa postura e o tom em que vocês querem escrever essa carta, e é aquilo que eu falava há bocado. Já os mais velhos acham que se deve ser um bocadinho mais diplomata, menos incisivo, um bocadinho mais diplomático, porque são eles que têm, o nosso interlocutor, o nosso destinatário é quem tem a faca e o queijo na mão para fazer alguma coisa. A minha posição foi, eu estou de acordo com a mais incisiva e estou de acordo com a mais diplomática. Decidam. Eu não quero, porque eu sei que eu próprio, no meu dia-a-dia, na minha sensibilização, eu vou tentando, não é fácil, muitas vezes apetece-me ser terrorista verbal mesmo, portanto ainda estou a ir mais longe, apetece-me chamar os bois pelos nomes e ser terrorista, mas só que isso, depois também, eu também já fui aprendendo que isso às tantas
ou tem pouco efeito ou até acaba por ter um efeito contraproducente. Mas, muito rapidamente, a vossa perspectiva sobre isso. Exato, nós temos de encarar os problemas tal e qual como eles são e não estar com eufemismos para aligerar os impactos que esses possam ter. E o acordo entre a União Europeia e os países do bloco do Mercosul, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, vem mostrar efetivamente como o comércio internacional tem-nos trazido até esta crise climática e também para que existam estas assimetrias entre Norte e Sul global, porque o Sul global é sempre o mais explorado, é sempre aquele que é colonializado e militarizado, e os povos originários com este acordo vão continuar a ser perseguidos, porque são eles que protegem a floresta tropical da Amazónia e também protegem muitas outras regiões sensíveis do ponto de vista ambiental também nos outros países do Mercosul. E com a expansão do agronegócio que este acordo vem fomentar, não são só o ambiente e a proteção animal que vão sofrer, porque os atentados aos direitos humanos vão continuar a ser agravados constantemente. Vão até ser legitimados. E legitimados, exato, por este acordo. E a injustiça climática vai continuar, porque aí está, são estes países do sul global que acabam por ser drasticamente afetados por ela, quando os principais são responsáveis somos nós, países do norte global. Mas pronto, para além claro, dos outros impactos, né, vão ser utilizados mais de 100 pesticidas e outros agroquímicos e até mesmo hormonas injetadas nos animais para rápido crescimento, que são ilegais na União Europeia. E isso, pronto, para além de todos os impactos ambientais que teria, a nível do aumento de emissões e a nível da redução da área florestal da floresta amazónica, isso tudo, pronto, vinha pôr nitidamente um fim à soberania alimentar para os países da União Europeia, no sentido em que iríamos consumir produtos que cresceram com base nesses químicos que são ilegais e que, portanto, aqui na própria União Europeia, o que significa que bons para a saúde eles não são efetivamente. Para além disso, este acordo, pronto, vai abrir forçosamente o setor industrial nestes países do Mercosul, o que vai ter um aumento de emissões também drástico, vai fazer entrar em ruptura o comércio local e as cadeias de valor dessa tal economia local, pronto, que as pessoas plantam no seu próprio terreno e depois vendem, e as pessoas ainda lá se orientam mais ou menos assim, com esse consumo com menos impacto ambiental, e vão receber carros a troco de nos enviarem essa comida que vem com esses pesticidas e agroquímicos também, por causa do agronegócio que vai expandir inevitavelmente, não é? Os modos intensivos e superintensivos de produção agropecuária vem exatamente pôr um fim a isso tudo. E gostaria também aqui de reforçar, mesmo todo o processo de negociação do acordo não foi totalmente transparente, uma vez que não foram feitos estudos de impacto ambiental por parte dos países do Mercosul, e mesmo o Brasil, os embaixadores da União Europeia e de Portugal que estão no Brasil já afirmaram recusar qualquer tipo de sanções pelo descumprimento das metas ambientais no acordo da União Europeia e do Mercosul. E depois o ministro dos Negócios Estrangeiros vem dizer na comissão parlamentar, pronto, dedicada a esse assunto dos negócios estrangeiros, vem exatamente dizer que isso foi que houve uma má interpretação das palavras desses embaixadores e que não vão ser retiradas nenhumas metas ambientais do acordo. Mas o que ele se esquece é que, pronto, tanto temos essas penalizações que podem ser aplicadas e sofrer pronto, essa tal punição, mas depois faz a referência ao Acordo de Paris, e como todos nós sabemos, o Acordo de Paris é um acordo que foi assinado por 195 países em 2015, em que todos se comprometeram a manter o aquecimento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius, mas depois o acordo não tem nenhuma penalização
e deixa o planeta refém das iniciativas voluntárias dos países. E, deixe-me dizer, apenas 2 dos 195 países prescreveram realmente medidas para combater com a crise climática. E, portanto, fica o dito pelo não dito, porque aí está, por um lado temos uma lei dura, como se costuma dizer, e depois temos uma lei branda que vem aniquilar todos os efeitos que as penalizações poderiam ter. E o ministro ainda quis deixar bem claro que o papel e agora também com a presidência portuguesa na Comissão Europeia, que querem avançar muito com a retificação deste acordo, vem a reforçar que o papel da União Europeia não é punir, mas sim encaminhar um caminho, definir um caminho para que a situação tenda a ter preocupações ambientais. Quando isso efetivamente não está a acontecer, nem no próprio acordo, nem nestes compromissos extra que têm vindo a ser negociados. Isso só terá ou seja, este acordo vem exatamente beneficiar as grandes multinacionais e empresas que querem lucrar com a crise climática e que estão a fazê-lo. Como vimos, por exemplo, agora na pandemia foi um bom exemplo. Temos empresas como a Galp, como a Amazon, que fizeram grandes despedimentos e depois distribuíram dividendos pelos acionistas por largos milhões de euros. E é isso o capitalismo que o capitalismo nos tem trazido. Portanto, este modelo de capitalismo, pelo menos. Este modelo, na minha perspectiva pessoal, eu não acredito em capitalismo verde, porque Sim, eu também não. O capitalismo verde próprio dito não traça uma boa distinção entre o que é crescimento económico sem ter em conta os impactos ambientais e medidas ambientais concretas, porque o capitalismo em si é preferir sempre o lucro, gerar sempre lucro, não interessa depois que meios é que nós à custa do que é o de tenhamos. Exatamente, à custa do ambiente e, portanto, desenvolvimento, crescimento económico infinito não existe sem ter impactos no ambiente, e é isso que é o capitalismo verde, uma grande farsa que tenta pintar de verde uma coisa que, na verdade, só vai permanecer igual. É um greenwashing do capitalismo. Exato. Diogo, já passámos o nosso tempo. Para terminar, e muito curtamente, a última pergunta que eu faço sempre a toda a gente, até para acabarmos numa nota positiva. Eu sei que não é fácil, mas vamos tentar acabar com uma nota positiva. O que é que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes da pandemia e que temos tido até agora? Portanto, eu acho que a sociedade deve tentar consciencializar-se mais sobre estes assuntos e não ser trampista, ao negar a existência também das alterações climáticas, por depois termos frio e termos neve em várias zonas do país, como aconteceu agora, por exemplo, no mês de janeiro. Portanto, o que as alterações climáticas significam, efetivamente, é a existência destes fenómenos climáticos extremos, em que temos muito calor num período do ano e depois extremamente frio no restante. E as alterações climáticas não é questão de termos mais um dia de sol ou mais um bocadinho de quente no verão. É tudo muito pior, e acho que nós podemos mobilizar-nos, podemos, sobretudo, ver as perspectivas dos povos do sul global e dos MAPA, Most Affected People and Areas, que já estão a sofrer com esta crise. E acho que eu apelo a essa parte do humanismo por parte das pessoas, para terem em consideração que isto já está a acontecer, isto pode piorar, e eu queria ver que esta mobilização, eu pelo menos e a greve climática estudantil, gostávamos de ver que existisse já mais mobilização por parte das pessoas em torno desta causa, e não só quando o problema nos bater à porta, porque neste caso a nós muito pouco sentimos ainda da verdadeira dimensão das alterações climáticas, mas acho que se estivéssemos no lugar dos povos que já das pessoas na linha da frente desta crise, acho que nós tínhamos uma perspectiva diferente. E acho que saindo às ruas, não neste caso pandémico, mas protestando online também é uma boa forma.
mas pronto, acho que as pessoas, sobretudo, devem exigir mais dos nossos decisores políticos, exigir mais das nossas empresas, para que elas façam os cortes necessários e pronto, claro, nunca deixando de parte o seu comportamento individual e outras atitudes que nós podemos ter dentro da nossa própria casa e na nossa própria vida que reduzam os impactos que poderemos ter mais gravosos no ambiente. Muito obrigado, Diogo. Eu peço a quem nos está a ver que vá espreitar esta petição para parar com o acordo da União Europeia com o Mercosul, para que não seja ratificado. É realmente gravíssimo. Aproveitem também para espreitar a greve climática estudantil e o que têm feito. E pronto, e tivemos a opinião de alguém com 19 anos que vai cá ficar cuja geração vai cá ficar para pagar o estrago que nós temos andado a fazer. Diogo, obrigadíssimo. Obrigado pelo convite. Votos de continuar com essa garra e a fazer o melhor que puder, tal como o resto de quem... Eu só queria deixar também aqui um apelo para seguirem também a greve climática estudantil nas páginas oficiais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e fiquem atentos em relação às nossas campanhas. Temos neste momento pronto a decorrer, aí está pronto a campanha contra o Acordo Mercosul, pelo Ano Europeu do Transporte Ferroviário também, que foi elegido pronto, o 2021 para o efeito, e muitas outras causas que nós representamos, tanto a nível ambiental, mas também social, porque acreditamos muito que não podemos ter justiça climática sem justiça para todos e todas as pessoas. Sustentabilidade ambiental e social. Diogo, muito obrigado e votos de continuação de bom trabalho em missão social como tem feito. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Quanto a si, digo-lhe que amanhã vou conversar com Carlos Santos, o presidente da RNAE, da Rede Nacional das Agências de Ambiente e Energia, e os temas serão esses mesmos, as políticas de energia e ambiente e o papel que estas agências têm no nosso país e os seus objetivos. Por hoje, fique saudável e aproveito também para repensar. Até sempre, até já.